E aí, cara, eu disse pra Kimberly que ela tava totalmente viajando, cara, que eu não ia chamar ela, certo? Pra festa de formatura, eu já tinha combinado com a Jéssica, não é mesmo? E com a Martha. Why'd you say that name? Certo? Então eu não ia. E a galera tá muito neurando sobre o nosso baile de formatura. O que é isso? Ai, meu Deus. Alô? Oi, Chapado. Fiquei sabendo que você gosta de filmes de terror. Quem é? Gregory? É você, bro? Gregory? Não sou eu, não. Eu adoro filmes de terror. Então me diga agora, Chapado, qual é seu filme de terror favorito? E aí, comeu? Isso não é um filme de terror. Então, quer dizer, Mamonas Assassinas. Tem dois. Bom, né? Tá falando demais. Vamos começar e não era nada importante. Mais um dos famosos trotes que o Chapado recebe, não é mesmo? Mas vamos começar logo falando desse filme? Pânico 7, não é mesmo? 7? Uau! Pânico, não é mesmo? É uma daquelas franquias que começou como um tipo de piada inteligente, feita como filme de terror, e acabou se tornando, ao longo do tempo, não é mesmo? Uma piada de si próprio. Era um filme de terror, né, mesmo, que brincava com os clichês de filmes de terror, mas ao mesmo tempo que ele usava os próprios clichês no próprio filme pra contar a história. E que depois aí de 4 continuações na era dos remakes e revivals, teve o seu inevitável retorno com Pânico 5. It's an honor. Foi até legal, né mesmo? Como um único filme meio reunion que traz de volta todos os personagens antigos numa espécie de celebração da saga e ao mesmo tempo contando uma história mais ou menos nova. Mas aí, inevitavelmente, virou uma trilogia de novo. E depois do 6, que tinham como protagonistas novos, né mesmo? Wandinha Adams e aquela outra garota meio morena. Só que essa morena, né mesmo? Mostrou apoio a Israel e foi limada do filme. E a Wandinha, como era amiga dela, né mesmo? Foi embora junto, em solidariedade. Mas e agora, como é que Hollywood, né mesmo, vai continuar a história de Pânico sem suas 2 novas protagonistas, né mesmo? É muito fácil, só chamar todos os atores antigos dos outros filmes pra participar, criar uma história mediana e torcer pra fazer dinheiro. E esse Pânico parece que fez, pelo menos no momento de gravação desse vídeo aqui, né mesmo? Apesar das tentativas de boicote online, como por exemplo da atriz de Mulher Hulka, Tatiana Merkalabalaksky. Mas vamos ser honestos, vamos falar sério, alguém lembra da trama do 3, do 2, do 5, do 6? Alguém lembra de verdade? Tirando o 1 e o 2, né mesmo, que foram dirigidos pelo cara que criou A Hora do Pesadelo, né mesmo, Wes Craven. Esses são ok. Sendo que todos os outros, depois do 2, terminam basicamente do mesmo jeito. Então, no filme, os assassinos são sempre 2 idiotas que você menos suspeita que são tipo fãs ou guardam algum ressentimento da Sidney e companhia e que levantam pouca ou nenhuma suspeita. Não pra mim, que eu sempre descubro quem é, bem antes. Ô, Sherlock Holmes! Vá trabalhar na Lava Jato, Sherlock Holmes! Mas esse, galera, eu fico feliz de informar que é totalmente diferente dos outros filmes e maneiro ao mesmo tempo, sabia? Vou resumir rapidinho pra vocês. A Sidney mesmo tá tentando esquecer todo o passado dela com as mortes, e ela tem uma filha e ela tá super mal, né mesmo? E vários amigos dela e da filha começam a morrer, criando assim um clima de tensão entre as duas, né mesmo? E agora até ela começa a acreditar que a própria filha é o Ghostface Killer, né mesmo? Mas na verdade, quando a gente chega no final, né mesmo? A gente teve um estudo sobre a insanidade humana e que você se torna a própria coisa da qual você tentou fugir e escapar a vida inteira. Porque, pasmem, Sidney se tornou o próprio Ghostface Killer, matando até a sua amiga, a jornalista Gale. Seria maneiro, né? Mas não, galera, não é esse o filme. Que merda, hein? Mais um truque igual Coringa 2. Mas, fãs, calma. Porque nem tudo é ruim, má notícia, certo? Porque esse filme, seja lá o que signifique, marca também o retorno de Kevin Williams, que foi roteirista do primeiro filme, né mesmo? E agora volta dirigindo esse 7º filme da série. Uau! Eu vou te falar, não que faça, vamos ser honestos, né mesmo? Muita diferença, porque igual os filmes da Marvel, por exemplo, né mesmo? Todos esses filmes
Pânico poderiam ter sido dirigidos pela mesma pessoa, fora o 1 e o 2, meio. Porque a direção não tem muita personalidade ou alguma marca registrada diretorial, não é mesmo? Mas isso, não é mesmo? O retorno dele é pra gente tentar acreditar que esse filme vai ser bom. Mas talvez ele seja basicamente o mesmo estilo de direção e texto que os outros filmes da série. Uma coisa sempre meio histérica, escandalosa, gritos altos, música alta, edição frenética, não é mesmo? Sabe, o estilo de direção meio dos filmes do Jason, só que com um esteroide. Sendo que o Ghostface Killer não é um Jason, não é mesmo? Ele é sempre um ser humano normal, fraco e magro. E agora, galera, certo? Vamos fazer um breakdown do roteiro do filme, certo? Bem, sem dar muito spoiler, só alguns, certo? Você ainda pode ver. E eu não vou revelar quem são os assassinos, tá? Pode ficar tranquilo. Dá pra ver no cinema, talvez. Falar que são os já não é um spoiler? Sempre são hoje, né? Mas nesse talvez seja um só, não é mesmo? Assassino. Não são 2, talvez. Ou 3, ou 4. O filme já começa, certo, com um casal de idiota visitando aí uma casa onde aconteceram todos os crimes originais que deram origem ao filme dentro desse filme, sobre os crimes, chamado Stab e não Pânico. Lembra disso? Ninguém quase lembra, né? Então, o Stab, eles estão visitando a casa que inspirou os filmes Stab, que são como Pânico dentro desse filme. É uma metalinguagem. Deu pra entender? Burrão! E eles são o típico casal, né mesmo? Fanboy meio mórbido, fã de serial killer, crimes. E lá essa casa funciona como uma espécie de museu dos filmes, né mesmo? E dos crimes, das cenas dos crimes. Tem um bonecão até do Ghostface Killer, né mesmo? E a gente sente a quilômetros vendo esse bonecão o que tá prestes a acontecer, né mesmo? Eu vou te falar, pra mim, um dos grandes problemas com filmes como esse é basicamente todos os personagens desses filmes são desgostáveis. E você quer ver eles mortos. E com esses dois no começo do filme, né mesmo, não poderia ser diferente. Porque esse filme, eu vou te dizer, ele vai jogar meio seguro nesse sentido. Ele não vai fazer nada novo. E talvez tudo que ele já fez antes, ele vai piorar um pouco. A única diferença aqui que as sequências de morte nesse filme são mais brutais até e criativas do que os filmes antigos. Porque os filmes antigos tinham um pouco menos de ênfase na violência extrema. Ele só meio que esfaqueava, né, as pessoas. Esse não. Esse tenta competir com outros slashers mais atuais aí, tipo aquele Terrifier, né mesmo? Deixando a violência bem mais extrema. Por exemplo, esse casal do começo do filme que se fode legal. E como é de praxe nesses filmes, né mesmo? Tem essa sequência inicial onde todo mundo meio que morre e não tem nenhuma aparente conexão com o resto da trama do filme, certo? Depois dessa cena inicial, o filme começa de verdade. E aí assina e aí somos apresentados a nossa querida Sidney. Querida não pra mim, né mesmo? Porque eu nem lembro desse personagem assim com afeto, né mesmo? Que ela tem uma pacata vida, né mesmo? Em qualquer bosta USA, tentando esquecer aí os milhão de amigos assassinados e, de quebra, tendo uma filha aborrecente pra encher a porra do saco. E a filha dela namora um moleque aí que é a cara do Jeffrey Dahmer. Eu sei que eu uso bastante essa, mas ele é mesmo. E a partir desse momento que ele aparece no filme, também se torna bem suspeito. E eles vivem aquele namoro, sabe? Que não existe, que o cara entra de surpresa pela janela no quarto dela, subindo de uma árvore, e depois a mãe expulsa ele, só pra filha perguntar 2 minutos depois: por que você não gosta dele, mãe? Sei lá, porque ele entrou pela árvore pra carcar você no meio da noite. Vou te dizer, típico diálogo idiota desses filmes, não é mesmo? Check! Porque uma das poucas coisas legais, certo, nessa franquia desses filmes é você tentar adivinhar quem é o assassino. Então eu fico imaginando já que todo mundo pode ser. E eu vou te falar, e a nossa querida Sidney, ela é casada ou namora, acho que é casada de novo, não é mesmo? Com aquele ator do Community, daquele seriado, sabe? Que também é policial, pra substituir aquele outro policial que morreu, Dewey. Yes! Eu vou te dizer, pra alguém que passou por essa quantidade de merda durante a vida toda, não é mesmo? Sidney tá super bem equilibrada, tentando administrar aí a sua vida familiar, mas também, não é mesmo, capitalizando em cima da desgraça, vendendo aí milhares de livros contando a sua história de vida, não é mesmo? Quer dizer, burrum. Mataram todos os meus amigos. Vou escrever um livro. Toma aqui 1 tonelada de dinheiro. Já tô me sentindo bem melhor. Vou te falar, é meio inverossímil, né mesmo? Mas a dinâmica familiar aí nesse filme é ok. Pros propósitos desse filme. E a Sidney, sabe? Ela segura como atriz principal nesse filme, eu acho. E nessa realidade desses filmes do Pânico, né mesmo? Esses filmes Stab, sabe? São super populares. Então, mesmo depois de 1000 anos, né mesmo? Todo mundo fica enchendo o saco dela toda hora, querendo saber a história real
dela. Ué, basta você ler o livro que ela escreveu. E aí, nessa primeira meia hora de filme, a gente é apresentado a todos esses personagens, ou talvez futuros cadáveres, não é mesmo? Ou talvez assassinos. E os personagens basicamente vão ficar divididos nesses dois núcleos, não é mesmo? Os amigos da mãe e os amigos da filha. Onde a filha também, não é mesmo? Tá sofrendo aí toda a pressão de ter uma mãe hiper famosa. Famosa tipo Richthofen do bem, sabe? Eu te amo. Mais famosa. E aí Sidney vive recebendo trote também de alguém que fica fingindo seu Ghostface Killer, vira e mexe. Só que dessa vez, galera, não é igual nos outros filmes. Dessa vez, a ligação é de vídeo. E também é o jeito idiota deles trazerem as participações de vilões de filmes anteriores, como Inteligência Artificial. IA. Cara, como ficou atual, hein? Atualizou legal pros tempos de hoje. Tava ruim. Agora parece que piorou. E aí, no caso, aqui, né mesmo, por IA, o assassino do primeiro filme, o Salsicha, que voltou a ficar em evidência depois que o Tarantino falou que ele é um dos piores atores do mundo, junto com aquele charada. E o Salsicha tá tanto nesse filme como no horrível Midnight at Freddy's, não é mesmo? Daquele jogo de videogame. E também na segunda temporada do seriado Alex Cross, que também tá médio. Vou te enganar, não. Aí o assassino, se passando por IA, né mesmo? Começa aí a ameaçar a filha da Sidney. Alô, Sidney. Estava com saudade. E começa matando uma colega da filha, certo? Que tá numa peça de teatro do colégio. Acho que, pelos meus cálculos, ele achou que era a filha da Sidney, porque as duas atrizes são praticamente iguais, fisicamente falando. Qualquer um se confundiria, não é mesmo? E eu vou te falar, essa morte dessa garota aí é brutal. As mortes aqui nesse filme estão mais nível albergue, só que menos baixo astral. Brutality. E Sidney aqui tá super empoderada nesse filme. Ela não é vítima, não, certo? Ela tá super escolada, tipo a Jamie Lee Curtis nesses novos filmes do Halloween, certo? Happy Halloween, Michael. Carregando sempre uma arma pronta pra botar pra fuder. E aí, depois dessa morte no filme, o clima de paranoia intensifica nível 1000 e todo mundo começa a suspeitar de todo mundo. E vamos dizer, ênfase na personagem idiota da filha da Sidney mesmo, sempre questionando a mãe, sendo que a imbecil acabou de ver 2 amigos morrerem, né mesmo? E a mãe já passou por essa situação 1 milhão de vezes. Mas você sabe mais, é claro. Às vezes fala, podiam morrer logo. Todos esses personagens, se você é Sidney versus Ghostface, seria bem melhor, mas... well... E eu vou te falar, cinematograficamente falando, né mesmo, nesses filmes do Pânico, sempre começa com um desses personagens meio sozinho num lugar. Antes do Ghostface dar o bote. Você sempre tinha uma visão super ampla, né mesmo? Vendo todas as possibilidades que você poderia ter de ataque do Ghostface. Pode ser pela janela, pela porta, debaixo do sofá. Você ficava imaginando, né mesmo? Tentando descobrir de onde que ele vinha. Mas, nesses filmes recentes, né mesmo, você tem que ver o QI recente da população que assiste. Então não vai ter nada dessas coisas sutis, subtexto, nada. Tu vai ser QI mais baixo. Porque o público não tá nem prestando atenção. Estão vendo o celular, igual eu. Tava metade desse filme. E claro, não é mesmo? Nessa parte, Ghostface acaba atacando eles na própria casa da Sidney. Mas só que Sidney, nesse filme, tem um quarto do pânico. Olha, mais uma metalinguagem. Um quarto do pânico no filme Pânico. Só que elas não vão ficar muito tempo nesse quarto do pânico, porque elas estão no filme Pânico. E o filme precisa andar. Afinal, se elas ficarem no quarto do pânico, elas não vão sofrer nenhum pânico. Nem a plateia vai sentir o tal pânico. Talvez nem tenha mais um pânico. E aí, galera, nessa sequência, toda a família acaba lutando contra esse Ghostface Killer, não é mesmo? Mas eu vou te falar, nunca no filme você tem um sentido real de perigo, certo? E eu acho que esse é um grande problema desse filme e de alguns anteriores a esse, não é mesmo? Ele te deixa meio desconectado, eu acho, dos personagens que estão correndo risco. Porque você não liga muito pro personagem da Sidney de verdade, porque ela nem era o foco direito nos filmes anteriores, não é mesmo? E essa filha dela chata também que surgiu do nada, meio que foda-se. Bom, talvez seja só eu, não é mesmo? Mas pra mim. E eu vou te falar, cara, na boa, a gente sabe que o Ghostface sempre apanha pra caralho nesses filmes, não é mesmo? Mas nesse filme aqui quase beira o ridículo, não é mesmo? Porque o Ghostface Killer é praticamente o Whindersson Nunes do mundo dos assassinos. Nunca vi alguém apanhar tanto. Não, num momento simplesmente Ghostface é atropelado por um carro, não é mesmo? Que também é um momento que serve como a entrada triunfal da Dona Botox do seriado Friends, né, man? Que é super ridícula a entrada dela. E a repórter Gale, que só cobre uma única história a vida inteira. E ainda é bem ruim nisso, porque continua no mesmo cargo desde o primeiro filme. Eu vou te falar, eu gosto da Mônica do Friends, da atriz, não é mesmo? Mas ela poderia interpretar o Ghostface Killer sem nem precisar usar máscara. E nesse filme, pior ainda.
Meu Deus. E ela, né mesmo, nesse filme tá andando com 2 cameramen numa van, caçando algum furo de reportagem. Scooby-Dooby-Doo, where are you? We got some work to do. Fantasma? Vou te falar, e a relação dela com a Sidney não evoluiu nada. Não mudou nada, não se transformou em nada e, pasmem, continua nada. E eles entram no filme, né mesmo? Gale, a repórter, né mesmo? De cara matando Ghostface Killer, né mesmo? Mas é só um cara qualquer. Não é o real. Todos são um cara qualquer, né? Sidney sabe que isso ainda não acabou. E a gente que tá assistindo também sabe. Porque ainda tem mais 1 hora de filme. Então, não sei que o filme resolva tudo agora. E agora Sidney e Gale estão trabalhando juntas de novo, a partir da metade do filme de novo, no mesmo caso de novo, pra capturar o assassino certo de novo, pra solucionar esse mistério de novo. E seguindo o mesmo clichê de todos esses filmes, né mesmo? De primeira, Sidney diz que tá fora de pegar o Ghostface Killer, pra 5 minutos depois dizer que tá dentro de pegar o Ghostface Killer. Esse é o mesmo roteirista do primeiro filme? Dá pra ver, porque é a mesma história. E o assassino no filme ainda tá constantemente ligando pra Sidney usando o deepfake salsicha. Você está me desafiando, é? E essa ligação que rola no filme, né mesmo, por IA, é definitivamente menos assustadora, bem menos maneiro do que aquela voz com efeito no telefone. Tatum, just get in the car. Hello, Sidney. Hello, Sidney. Hello, Sidney. E agora, né mesmo, Sidney e Gale vão investigar o caso, né mesmo, em algum hospício que o Ghostface que elas mataram fugiu, não é mesmo? E de cara elas já conhecem um dos chefes enfermeiros desse hospital. E ele conta, né mesmo, que o Salsicha, o vilão do primeiro filme, ficou internado nesse sanatório um bom tempo. Mas ele não estava morto, esse personagem? E as duas escutam isso e meio que aceitam numa boa. Ah, então ele tava aí nesse sanatório o tempo inteiro? Ah, beleza. E o Ghostface acaba matando mais alguém próximo da Sidney, com uma morte bem qualquer nota dessa vez, não é mesmo? Eu não vou dar nenhum spoiler, mas dessa vez foi o marido dela. Mas foda-se também, porque Sidney nem vai notar que ele morreu ou sumiu durante o resto do filme inteiro. Então por que eu deveria me importar? Não sei! E aí chega uma hora do filme, né mesmo, que a Sidney e a Mônica, né mesmo, dão uma entrevista pra TV tentando atrair o assassino. Talvez a parte mais mentirosa desse filme, porque ninguém vê TV. Por que o assassino estaria vendo TV? Mas no filme aqui funciona, né mesmo, nesse caso aqui, porque todos os personagens desse filme são burros. E aí depois disso, Ghostface começa a atacar o bar que a filha da Sidney tá, junto com uma galera, e aí Sidney corre pra lá pra ajudar a filha. Para quem? Para quem? Tá ouvindo o que eu tô falando, caralho? Para quem? Cala a boca! Ok, cancelada. Será que é o Ghostface? Ela não chega a tempo e o Ghostface começa uma chacina lá, né? Matar um monte de gente. E eu vou te falar uma coisa, né? Que sempre foi meio ridícula, mas nesse filme é mais ainda evidente. É mesmo, esse Ghostface Killer, como eu já falei aqui, apanha igual mulher de malandro em todos os filmes, né mesmo? Tipo, panelada na cara, martelada no saco, ele é atropelado. E eu vou te falar, Ghostface Killer não é um ser sobrenatural. São pessoas normais. E eles ficam aparecendo durante o filme inteiro. E ninguém tem nunca um hematoma na cara, um sangramento no nariz, um olho roxo. E também, às vezes, esse Ghostface Killer tem força sobre-humana. Nesse fica mais aparente ainda, sendo que uma hora, Ghostface Killer levanta um moleque de 80 quilos pela cabeça, empalando ele num tubo de cerveja, daqueles... Se beber, não dirija. Sendo, eu vou te falar, que esfaquear alguém usando essa roupa de Ghostface Killer e essa máscara já seria super difícil, não é mesmo? Mas... tudo bem. E aí depois, né mesmo, do Ghostface quase matar essa cidade inteira aí, né mesmo? Ele começa a perseguir a filha da Sidney, né mesmo? Que eu nem sei o nome da personagem. E ele começa a perseguir ela pela cidade que tá vazia, porque a polícia botou um toque de recolher. E parece que esse toque de recolher era pra polícia também, porque não tem segurança, não tem nada. E aí a gente tá quase no fim, né mesmo? E nessa sequência meio final, a Sidney tem que meio que ajudar a filha dela, né mesmo? A fugir e se salvar pelo celular, guiando ela, dizendo o que ela tem que fazer pra se defender. E eu vou te falar, essa foi a parte mais espertinha e maneirinha do filme. E nem é muito. E aí tem um negócio aí, cara, dos personagens ficarem dizendo e repetindo essa merda, né mesmo? Principalmente a Sidney, que é pra você atirar na cabeça do Ghostface, pra não ter a chance dele inevitavelmente voltar à vida pra dar aquele último bote, como se ele fosse alguma espécie de zumbi. Você tem que ter certeza, atira na cabeça dele. E os protagonistas terem consciência disso é meio idiota. É meio caído. Você encher ele de tiro, de escopeta, ele ainda vai... Ele
dar o último bote, não. E também como acontece em todos esses filmes de assassino psicopata, não é mesmo? E nesse não poderia ser diferente, certo? Quando chega a hora do Ghostface Killer ou do Jason, sei lá, ou do Fred matar um dos protagonistas, que ele sempre mata todos os outros direto, sem pestanejar, mas quando chega na hora do protagonista, não é mesmo? Ele resolve mudar de tática drasticamente, aí sequestra o protagonista e não mata, como ele matou todos os outros diretamente, sem pestanejar. Mas ok. E aqui ele faz isso, ele sequestra a filha da Sidney em vez de simplesmente degolar ela logo. E aí, né, no fim, quando a Sidney vai resgatar a filha sequestrada, tem um vídeo que fica rodando meio de IA, né mesmo, que o assassino fez, e tem as participações de um monte de personagem que já morreu dos outros filmes, mas usando tipo um efeito escroto, que não é exatamente isso que eu vou falar, mas lembra o clipe do Michael Jackson, Black and White, só que 1000 vezes pior de algum jeito. E não é exatamente Black and White, mas deu essa impressão meio tosca. Embarrassing fucking shit. E agora, claro, né mesmo, antes deles ou dele matar a filha da Sidney, o vilão se desmascara. Ou os vilões se desmascaram e revelam suas origens, não é mesmo? E motivações nefastas. Cara, e nesse eu vou te dizer, é bem idiota e decepcionante a revelação. E o momento da revelação. E as motivações dos personagens que são Ghostface Killer nesse filme. E numa forçação de barra extrema também, o marido esfaqueado da Sidney no começo do filme ainda tá vivo, yeah! Nesse fim de filme, sabe? Pra salvar todo mundo no último momento. E eu vou te falar aí, no fim, Ghostface, que é um humano normal, simplesmente é totalmente imortal também. Sendo esfaqueado, baleado, pisado, maçaricado, fuzilado, emasculado, martelado, pisoteado e, mesmo assim, vem com força total. Como se isso fosse apenas um passeio no parque pra ele, não é mesmo? E no fim, meu Deus, coitado do Ghostface Killer, só vendo pra você crer. Ele tem a cara totalmente fuzilada, arrombada por um monte de tiro. Enfim, fim do filme. Basicamente é isso. E eu não sei se a intenção do filme era essa, não é mesmo? Mas esse filme roda exatamente na mesma sintonia de fanfarronice como um desses pânicos feitos nos anos 90. Com todas as coisas ruins e boas que tinham nesses filmes fanfarrões dos anos 90, não é mesmo? Mas eu achei que o rumo até que tava tomando a franquia antes do 7 tava até legal com o 5 e o 6. Esse filme aí, o 7, me pareceu meio feito porque precisava sair o filme. Precisava sair alguma coisa com a marca Pânico antes da marca seja vendida pra algum outro lugar, e aí lança esse filme aí de qualquer jeito, seja o que Deus quiser. Só não é pior do que o novo Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado, que é inacreditavelmente horroroso, e aquele último Halloween, que é inaceitável de horrível. Mas eu, como já disse no começo desse vídeo, faria esse filme totalmente diferente, já que é um último filme dessa nova trilogia. Porra! Vai fundo, desmonta a coisa, arrisca, cara. Caralho, você precisa da Sidney viva pra mais um filme, da Gale viva pra outro desses filmes? Por que não mata esses personagens? Faz uma coisa onde é tudo ou nada no último filme. Eu vou te falar, o sucesso desse filme se baseia totalmente na força da franquia e da nostalgia, porque ele é seguro, não apresenta nada de novo, segue exatamente a mesma fórmula dos filmes anteriores, só que meio chumbrega, sem emoção nenhuma, sem sensação de surpresa, perigo, subversão do próprio gênero. Tudo nesse filme a gente já viu melhor em outros filmes, não só nos filmes Pânico. Sendo que pra mim um dos melhores filmes dessa franquia Pânico é o número 4, que só tem do Prime e ainda é um dos mais corajosos de roteiro e atuais hoje em dia. Vejam o 4, que é melhor do que todos esses. Esse novo é só um passatempo desnecessário pro lore da franquia e meio preguiçoso também, meio covarde. Vai fazer sucesso no cinema, eu acho, porque existe uma carência de qualquer coisa que preste no cinema pra você meio que assistir. E esse aí se torna um mini evento cinematográfico da semana. Correto, médio, seguro. De 0 a 10 eu daria nota 5 de honesto. Não é o pior jeito de perder tempo e gastar dinheiro no cinema. Também não é o melhor. Vou te falar logo. E se você é fã das franquias, é mais do mesmo. E se você ama, não é mesmo, os personagens da Sidney e da Mônica, é melhor talvez você procurar tratamento, não é mesmo? Porque você tem algum problema. Quem é que gosta desses personagens mesmo? E é um sinal nítido da falta de criatividade de Hollywood, não é mesmo? E que talvez não faça nenhuma diferença entre você botar IA pra escrever esses filmes ou o IA idiota que escreveu esse aí. Mas, sei lá. Então o filme é ruim, é? Não, eu gostei do filme. Mas e por
A sua mansão é alugada? E por que você não declarou? Por que você não declarou a mansão? Não declarar é crime, não é? Luísa Mel! Era você o tempo todo, o Ghostface Killer. Quem a gente menos esperava. Eu achava que era o Sterblis, ou o gordão da XJ.